Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para o nosso fechamento semanal. Aqui eu vou trazer alguns pontos que aconteceram na última semana, os mais importantes, e já pontuar o que vai ser importante nessa próxima semana. Lembrando que nós temos o Café com o Fábio Lousada e lá eu trago tudo o que vai acontecer e o que pode impactar o seu dia. Aqui eu vou trazer um pouco mais sobre a semana, mais abrangente para você que quer se atualizar semanalmente, para você que quer mais informações, para você que é sedento por conteúdo, eu estou aqui para te entregar este conteúdo de altíssimo nível. Então bora aqui para o conteúdo, que é disso que a gente gosta. Então vamos lá. O que aconteceu com o mercado? Já vou começar com algo muito importante que para mim foi o principal ponto da semana, que foi na sexta-feira, né? Que foi o payroll. É claro que teve as decisões do Banco Central, que a gente vai falar sobre isso, mas o payroll, que é o relatório de emprego nos Estados Unidos, ele mostra a criação de vagas de emprego. E esse dado é tão importante por quê? Porque imagina se os Estados Unidos começam a criar muito mais vagas de emprego do que se espera. Imagina que você é o presidente do Banco Central, você olha aquilo e fala, caramba, os Estados Unidos está criando muito emprego. Ou seja, os juros altos não está atrapalhando essa atividade econômica. E se começar a criar muito emprego, as pessoas vão ter dinheiro para consumir mais. E quanto a mais consumo, gera inflação. Opa, eu preciso pensar em subir os juros, porque eu já não estou cumprindo a meta de inflação. E se eu não diminuir os juros, eu não vou conseguir cumprir a meta, porque a inflação vai subir. Ou seja, se a atividade econômica vier muito forte, eu vou ter que pensar em subir os juros. Então, esse é o ponto. Mas como que veio este relatório? A projeção era de 180 mil vagas. Lembrando que lá em setembro já tinha criado 336 mil vagas e assustou o mercado, né? Tanto é que se a gente pegar outubro, foi quando os títulos dispararam, foi um mês que o mercado sofreu muito. Esse mês já começou diferente e quando a gente olha para este relatório aqui, que foram criados 160 mil vagas de emprego, ou seja, abaixo do esperado, o mercado comemorou muito. Que foi dado o seguinte recado: olha só, a atividade econômica está desacelerando, Powell. Então você não pode mais subir juros. E está desacelerando, então a inflação tende a cair, tende a ficar perto da meta. Então, Powell, para de subir juros e vamos começar a olhar agora para cortar juros. Então, esse recado foi dado. E é o importante que aconteceu isso nos bancos centrais de vários países. Quando a gente olha aqui para Estados Unidos, olha só, Estados Unidos fechou em 5,5, então foi o projetado 5,25 a 5,5 e eles, lembrando que eles vieram lá de outubro de 21 subindo de 0,25, aliás, eles iniciaram o movimento lá em março de 22, que eles subiram de 0,25 para 0,5% e depois não pararam de subir. Agora, eles estão desde a reunião de julho mantendo a projeção em 5,5. Então, em julho eles subiram para 5,5 e mantiveram agora em setembro e novembro. Então, isso é muito importante. Na zona do euro, é algo muito parecido. Lá subiu, primeira alta foi em julho de 22 e depois continuou subindo até bater 4,5 na reunião de setembro, ou seja, subiu e agora pela primeira vez se manteve. Isso é muito importante. E no Reino Unido também, que teve a reunião esta semana, a mesma coisa. Subiu e aí se manteve ali na reunião agora do dia 2 do 11, 5 e 25. Então, Estados Unidos, zona do euro, Reino Unido, cessaram os juros. Isso é muito importante para o Brasil, porque o Brasil ele vem no movimento de corte de juros. A gente saiu ali de 13,75 e agora começou o nosso movimento. Isso dá espaço para o Banco Central brasileiro cortar mais juros. Então, quando olha para fora, a gente fica mais aliviado. Por quê? Aqui a gente tem uma preocupação muito grande com a questão fiscal. O Brasil hoje, a maior preocupação que o mundo inteiro tem é se vai cumprir o orçamento, se vai conseguir arrecadar mais do que gasta. Esse é o principal ponto. E com as últimas mensagens do presidente Lula, parece que é algo que não é uma grande prioridade. Então isso, é claro que afeta para o Brasil não conseguir cortar tantos juros quanto se espera. Esse é um ponto. Por quê? Porque a inflação está controlada. Na sexta-feira, a gente vai ter um dado muito importante, que é o IPCA. A expectativa é que ele venha em torno de 0,26, 0,27. Bradesco fala em 0,29, XP fala em 0,26. Lembrando que a última atualização em setembro foi 0,26. Quando a gente pega outubro do ano passado, foi 0,59.
Isso quer dizer o quê? Que a inflação vai desacelerar. Então, se a gente pega os últimos 12 meses, a gente tira outubro de 2022 do relatório e adiciona outubro 23, então vai dar uma queda aí de 0,30. Então, cada vez mais o IPCA se encaminha para a meta. Então, em termos de meta de inflação, o Brasil deve cumprir este ano. Isso é muito importante. Cumprindo a meta de inflação, dá espaço realmente para o Banco Central cortar juros, mas há sim uma grande preocupação com a questão fiscal. E aí, a gente olhando para um patamar de juros no mundo todo, a gente chega para os bonds, né, que são esses títulos de 10 anos de vários países, para saber o quanto que um país está competitivo. Isso é, vale a pena aplicar neste país com essa taxa? Eu faço um comparativo, ó, Brasil está pagando tanto, Estados Unidos está pagando tanto, será que vale a pena correr o risco Brasil para ganhar tanto a mais? Um exemplo clássico é a Argentina. A Argentina pagando 100% ali, uma taxa de juros de mais de 100%. Vale a pena correr o risco para ganhar 100%? Não. Só se você for muito arrojado e você tem a possibilidade de tomar um calote. Então, por isso que a taxa de juros é tão alta. Mas olha, o Brasil está com uma taxa de 10 anos de 11,46%, Austrália 4,67%, Estados Unidos 4,57%, Itália 4,42%. Então, esses títulos aqui estão começando a cair um pouco. Suíça 1,09%, Japão 0,91%. Então, os títulos de 10 anos, isso é, você compra um título do Tesouro do país, fica por 10 anos, ele vai te remunerar essa taxa. Se essa taxa estiver muito alta, gera sim uma grande preocupação. Subiram bastante, isso é fato, mas hoje estão mais controlados. E aí, olhando para as taxas dos Estados Unidos, quando a gente entra no título do Tesouro, caíram bastante, tá? O de 30 anos já está em 4,77, de 2 anos 4,84, de 5 anos 4,5. São títulos que estavam pagando mais de 5%. Então isso dá uma tranquilizada. E aí o pré-fixado no Brasil começa a ficar forte. Então você que tem um fundo pré-fixado que apanhou muito ali nos últimos 2 meses, fundos de inflação apanharam muito nos últimos 2 meses, esse mês começou se recuperando, começou bem. E eu vou te mostrar esse impacto aqui, ó. Então, a variação diária, aliás, a variação mensal, só olhando para esses dias de negociação, que foram muito pouco, o pré-fixado bateu 0,71 de alta e o inflação 0,74 de alta. Então, os fundos de inflação em pré-fixado vão começar o mês muito forte. Mas como que eles estavam, por exemplo, no mês passado, para a gente ter uma ideia? Então, quando a gente pega só um mês, vamos colocar aqui no dia 1º de outubro até dia 31 de outubro, como que foi? Olha só, o pré-fixado foi 0,37, ou seja, menos da metade do CDI, enquanto a inflação perdeu 0,66, ou seja, foi um mês muito negativo para eles em outubro. Então os fundos de inflação em pré-fixado apanharam, ficaram negativo ou muito abaixo do CDI. Mas neste mês começaram com tudo. Então o mês começou muito bem, inclusive a Bolsa, se a gente pegar o histórico dela, com o patamar, com o fechamento de sexta-feira, ele tem ali hoje o maior índice acumulado, a maior valorização acumulada de 2020 para cá. Então, quando a gente olha para o fechamento, olha só, na sexta-feira o Ibovespa subiu 2,70, então acumulou 4,29 neste mês, aqui já, ele já teria mais de 7% aqui no acumulado. Ou seja, se a gente olhar para os últimos anos, ele acabou tendo ali uma hora acumulado por conta desses 2 dias praticamente de pregão, no dia 1 e no dia 3, começando muito positivo. Então, quando tem um mês positivo, olha o que acontece, bolsa sobe e juros futuros caem. E aí o pré-fixado ganha, inflação ganha e bolsa tende a ganhar, certo? Então esse é o movimento aqui desses primeiros dias. Falando até no próprio Ibovespa, a gente viu que o movimento foi muito forte, então já começou em alta. E por que começou em alta? Para quem acompanha o Café com o Fábio Lousada, já previa esse movimento. Por quê? Lá nos Estados Unidos, o índice brasileiro, que é negociado em dólar, já tinha dado uma boa alta. Então a tendência era vir em alta. Aí junto veio o payroll, que mostrou que os Estados Unidos devem manter os juros, não deve mais subir os juros, e isso, é claro, tem impactado muito o Brasil. Inclusive no relatório do Quineia, que eu fiz aqui, eu explico muito bem o quanto que o Brasil está ali atrelado aos Estados Unidos. O quanto que o juros nos Estados Unidos impacta o Brasil é muito importante você assistir lá se você quiser entender mais essa relação. Então subiu 2,70, logo no começo chegou ali aos 117 mil pontos e subiu mais um pouco para fechar 118, 159, então ele fez
essa subida durante o dia, mas o principal ponto foi o começo, que veio os dados do payroll nos Estados Unidos, que puxou todo mundo, mais o que já estava acumulado no dia anterior, então foi uma baita de uma alta, todo mundo sorriu à toa aqui no Brasil e no mundo afora. Por quê? Quando a gente olha pro fechamento, o Dow Jones subiu 0,66 na sexta, 0,94 o S&P na sexta e o Nasdaq 1,38. Porém, no mês, eu tenho eles aqui, o Dow Jones subiu 5,07, o S&P 500 subiu 5,85 e o Nasdaq subiu 6,61. O dólar acabou dando uma recuada também, então o dólar fechou com 4,89, um recuo de 1,56 na sexta, mas na semana o dólar recuou aqui 2,31%. Tá? Então foi uma alta, aliás, foi uma queda mais forte em relação ao dólar. Então é outro fator também que é impactado. O Ibovespa sobe, o dólar tende a cair, por conta de uma maior valorização do Brasil perante o mundo. Ok? Que é tudo relacionado a risco. Então você começa a interpretar mais as variáveis de risco. Que é o seguinte, se o risco está muito grande em aplicar no Brasil, o que acontece com a Bolsa? A Bolsa despenca e o dinheiro vai embora. Se o dinheiro vai embora, o dólar sobe. Então são relações que podem não acontecer de vez em quando, mas na maioria das vezes acontece, que é o que a gente chama de correlação. Então um título ali, um tipo de investimento, ele é atrelado ao outro, ele tem uma correlação com o outro. Uma correlação positiva, que os dois sobem, ou uma correlação negativa, que é quando um sobe, o outro cai, ou pode ter uma correlação nula, que um independe do outro. Então são esses três tipos de correlação que os ativos podem ter. Então, em termos de agenda, vamos ter também a divulgação de bastante resultados. Por exemplo, já amanhã, na segunda, temos o resultado de Itaú, né, dia 6/11. A gente vai ter Petrobras no dia 9/11. Lá nos Estados Unidos também vai ter bastante resultado, vai ter o resultado de Disney. Então, assim, vai ser uma semana com bastante divulgação. E, além disso, na semana, como eu falei, vai ser muito importante o IPCA, que vai sair na sexta-feira. E aí, com a retração que a gente acredita que vai acontecer, 0,26, 0,29, o IPCA ele já sai lá de 5,19 para 4,83 no acumulado de 12 meses, então vai ficar em torno disso. Muito importante também, na terça-feira a gente vai ter a ata do Copom. Então, na ata do Copom, a gente vai entender qual foi o processo para tomada de decisão do porquê que cortaram meio ponto percentual e qual que são as expectativas para as próximas reuniões. Então vai ser muito importante, dependendo do tom da mensagem ali, pode mexer bastante com o mercado. Então a ata do Copom na terça-feira vai ser importante. E também, a partir de amanhã, a Bolsa muda de horário, porque se encerra o horário de verão lá nos Estados Unidos e isso faz com que a gente coloque a nossa bolsa por mais tempo. Então, a bolsa agora vai fechar às 18 horas. O horário de abertura se mantém, então pré-abertura 9h45, abre às 10 e vai até às 18 horas, quando a gente chama do mercado à vista, né? Você que compra e vende as ações ali do mercado mais tradicional. E lembrando que isso acontece todos os anos, tá? Não é uma novidade deste ano aqui. E outra coisa muito importante que eu quero passar para vocês, eu estou analisando esses dados aqui da Valor, tem um pouco ali do que aconteceu na Bolsa na sexta-feira, né? Que, pô, Casas Bahia subiu 17%, Magazine Luiza subiu 12%, mas ali muito aquém do que eles já caíram, né? Então, por enquanto, essa subida não deu muito resultado. Mas eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é para a TR. A TR fechou no dia 5, 0,08, mas já fechou. A gente, cada dia tem uma taxa. A TR é todos os dias calculada por conta do aniversário. O aniversário da poupança, de um contrato imobiliário, de financiamento imobiliário. Então, nos últimos meses, chegou a bater 0,20 num dia. Então, a poupança chegou a render 0,70, 0,71, agora está rendendo 0,58, vai muito no dia a dia. Então, só se atentar, porque muita gente fala, a poupança rende 0,5%. Já há um bom tempo, ele está rendendo 0,5% mais a TR. A TR, que já era zero lá em 2020, 2021, começou a subir mais forte. 2022 foi forte, 2023 está sendo mais forte também. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, mostrando o impacto da TR no financiamento imobiliário. Eu vou gravar um também falando da poupança. A poupança está rendendo bem ou está rendendo mal? O que aconteceu com a TR? Então, muito cuidado com o que a gente falar. Rende 0,5%, mas com a TR está rendendo mais. E no dia 5/11, aqui que eu tenho como parâmetro, que é o vídeo hoje, né? 0,58 e 45, porque a TR foi 0,084.
41, muito importante isso. E com isso a gente encerra o nosso fechamento da semana, já te alertando para o que vai acontecer na próxima semana, mas não se preocupe. Amanhã a gente tem um Café com Fábio Lousada e vai ser assim a semana toda. Além disso, nós temos Consultório de Investimentos, que é meu podcast, onde eu entrevisto pessoas e também tiro dúvidas sobre investimentos e tudo mais. É um consultório para você fazer a sua pergunta. Inclusive, siga o Instagram do consultório para não perder nada. Na terça-feira a gente vai ter o Reinvestidor como convidado aqui, mas estou preparando muitos convidados legais para vocês assistirem no nosso podcast. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!